Agora você se liga com o Senhor e diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Muda a minha história, Senhor. Ó Deus querido, eu estou diante do teu altar. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Eu preciso de uma resposta. Você que precisa de uma resposta de Deus, diga: Senhor, eu preciso de uma resposta. Diga ao Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso tomar uma decisão, eu não sei como fazer, então Senhor, fale comigo, me ajude, Senhor. Oh Deus poderoso, neste momento vamos abrir a tua palavra, para nós lermos e meditarmos. Que agora a ação do Espírito Santo, meu Pai, seja poderosa nesse lugar, que a tua unção desça neste lugar, que toda a força das trevas, toda a força da escuridão, todo demônio que entrou aqui para atrapalhar, ele bata em retirada, sai daqui, sai do coração desta pessoa, sai da mente desta pessoa, em nome de Jesus. Não tem lugar para você aqui, demônio, sai daqui, em nome de Jesus, meu Pai, e que a tua bênção, a tua presença seja poderosa em cada coração, em cada vida, nesse lugar, meu Deus, que todo espírito contrário seja quebrado agora, em nome de Jesus, que todo pensamento contrário seja quebrado, em nome de Jesus, e que a presença poderosa do Senhor se faça nesse lugar, com uma unção poderosa, em cada palavra, em cada um que está aqui, em nome de Jesus, amém. Todos digam amém. Diga com vontade, amém. Isso. Você sabe que o amém, ele não quer dizer somente assim seja. O nome de Jesus é amém. Está no Apocalipse. Assim diz o amém. Então, Jesus é o amém. Podem sentar, vamos lá. Sentado, você vai abrir tua Bíblia em Mateus 24. Mateus 24. Você que está com dificuldade de se concentrar em Deus, peça ao Senhor te ajudar agora. Jesus, me ajude a entender. Me ajuda, Senhor, a me ligar com o Senhor. Peça ao Senhor, irmão, para o Senhor te abençoar agora. Para que todo ataque do inimigo, toda a força da escuridão seja quebrada e destruída, em nome de Jesus. Mateus 24, eu vou ler o verso 37. Isto. É bom que você acompanhe na sua Bíblia. E você que quer marcar, pode marcar. Não tem problema nenhum, tá bom? Se quer anotar, não tem problema nenhum, tá? É só você ficar ligado e não desligar da palavra. Olha só. E como foi nos dias de Noé? Segura esse versículo para mim. Vamos falar essa parte? E como foi nos dias de Noé? Então vamos de novo. E como foi nos dias de Noé? Irmão, eu faço uma pergunta para você antes de entrar aqui. Qual era o critério para todos se salvarem? Qual era o critério? Responda. Quem pode responder? Qual era o critério para toda a humanidade se salvar? Hein? Parabéns. Entrar na arca. O critério para as pessoas se salvarem era o quê? Crer que aconteceu o dilúvio e entrar na arca. As pessoas quiseram fazer isso? Nós vamos ver no texto aqui, ó, que as pessoas não quiseram. E por isso elas pereceram. O critério era entrar na arca. Não tinha outro critério. Era só crer que realmente ia acontecer o dilúvio. E para se salvar do dilúvio, entrar na arca. Era o critério que Deus passou para Noé falar para o povo. Quer ver? Ó, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então vai segurando aí. O 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio,
comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E o que está escrito agora? Até o quê? Até ao dia em que Noé... Até o dia em que Noé entrou... Até o dia que Noé entrou... na arca. E o 39, ó. Está escrito lá. O que está escrito no comecinho? E não perceberam. Noé entrou na arca e não perceberam. Pegou a coisa? Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmão, a palavra que você ouve na igreja, você não vai ouvir em lugar nenhum. Jesus, agora, estava nos seus últimas horas, últimos momentos de vida aqui na terra, como um ser humano. Agora ele ia dali para o Calvário, para completar a obra que tinha que ser feita, para a salvação da humanidade. Então, Jesus, convocando a igreja, porque aqui os apóstolos representavam a igreja, e Jesus então disse para eles: agora eu vou voltar de onde eu vim. Até um dos apóstolos disse: agora o Senhor está dizendo claramente e nós estamos conseguindo entender. Eu vou voltar de onde vim. Vou sentar à destra do meu Pai. Mas vocês vão ficar aqui. Mas ele garantiu algo. Ele disse: eu vou, mas eu volto. Ele garantiu para nós que ele voltaria para nos buscar. Ele não disse o dia, não disse a hora. Eu já quero falar para os irmãos que tem um monte de falsos profetas por aí já falando, tá? Tem uns que estão falando, pastor, que Jesus vai voltar dia 30 de outubro. Tem um falso profeta que já está lá, até na televisão falando, viu, irmãos? Na internet, então, nem se fala. Dia 30 de outubro, todos os crentes estejam prontos, porque Jesus vai vir. Mentira. Mentira. Porque nem Jesus sabe o dia. Ele disse que ele não sabe o dia, nem a hora, e nem os anjos. O anjo me revelou. Mentiroso, porque anjo não sabe. Jesus falou: nem ele, nem os anjos. Então, quando alguém se levantar, o anjo apareceu para mim e falou, não creia, porque é mentira. Porque só o Pai é que sabe o dia. Só Ele que vai dar a ordem ao Filho para vir buscar o seu povo. Então, irmãos, mas Jesus garantiu uma coisa, que Ele voltaria para nos buscar assim que a nossa casa estiver pronta. Vou preparar lugar, a hora que a casa estiver pronta, eu volto. Para que aonde eu estou, aonde que está Jesus? À destra de Deus. Para onde eu estiver, vocês estejam também. Então essa é a nossa esperança, é a nossa viva esperança, e como diz a palavra de Deus, a bem-aventurada esperança do crente, não é ficar morando aqui, mas é morar na glória com o Senhor. Então, irmãos, mas Jesus falou uma coisa aqui, irmão, que me chamou a atenção. Jesus disse assim: como foi nos dias de Noé? Ele estava dizendo que ele ia voltar para buscar a sua igreja, buscar o seu povo, buscar os seus escolhidos. E ele disse: como foi nos dias de Noé? Ele deixou claro isso para nós. E nós lemos aí os versículos que ele diz essa palavra. Então nós vamos lá em Gênesis. O que houve com Noé? Gênesis capítulo 6. Pode abrir sua Bíblia. Gênesis capítulo 6. Você que estiver anotando, pode anotar.
Se você quiser acompanhar só aqui no monitor, não tem problema nenhum, pode acompanhar aqui. No tempo de Noé, o mundo estava como está hoje aqui. Não vai pensar que estava diferente, não. Tinha aqueles que buscavam a Deus e aqueles que não buscavam a Deus. E aqueles que não estavam nem aí. Olha aqui o que está dizendo em Gênesis lá, o relato de Noé que Jesus mencionou. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. E o outro, o versículo 9. Olha o que diz aqui. Estas são as gerações de Noé. Olha só. Como começa? Noé era varão o quê? E que Noé era? Justo. E reto. Quer dizer, ele era perfeito. Em suas gerações. Noé, o quê? O que Noé fazia, irmão? Noé andava com Deus. Hebreus capítulo 11 diz assim que Noé era um homem de fé. Noé era um homem de fé. Quando Deus falou que ia destruir o mundo com água, Noé imediatamente começou a construção da arca. Então, olha, irmão, deixa eu só falar uma coisinha para você. Então, explicando para os irmãos, ó, Noé era justo, Noé era reto ou perfeito, Noé andava com Deus e Noé era um homem de fé. Mas quando fala fé, irmão, sabe, não é aquela fé natural, mas é uma fé sobrenatural. Você acredita no que você não está vendo. Isso se chama fé, porque a fé natural todas as pessoas têm. Bom, mas um pouco antes de Noé, o que aconteceu um pouquinho antes de Noé? O que aconteceu um pouquinho antes de Noé? Tinha um homem chamado Enoque. Eu não vou pedir para pôr o texto, não. Ó, tinha um homem chamado Enoque. A Bíblia diz que Enoque era filho de Jared. Enoque era filho de Jared. Guarde bem aí. Enoque, filho de Jared. Porque tem um Enoque lá que era da descendência de Caim. Aquele lá era maligno. Mas esse Enoque, então, diz claro, o Enoque, filho de Jared, ele viveu 365 anos. O Enoque, ele foi o bisavô de Noé. Presta atenção. O Enoque foi o bisavô de Noé. A Bíblia me fala assim, irmão, que Enoque agradava a Deus. Está lá em Gênesis 5, mas não precisa pôr não. Ele agradava a Deus e andava com Deus. Olha só, irmão. O Enoque, ele vivia agradando a Deus. A sua vida agradava a Deus. As suas palavras agradavam a Deus. Eu pergunto para você, você anda com Deus? Quando você vai assistir televisão, você convida Jesus, Jesus, vamos assistir comigo aqui. Quando você vai ver a internet, você chama Jesus, Jesus, vem aqui, venha ver o que eu estou vendo aqui. Isso aqui está te agradando? Está pegando, né, irmão? Só comecinho. Só comecinho. Se você quer ir para o céu, você tem que consertar a tua vida, senão você vai para o segundo andar lá, o andar de baixo. Né? Ó, presta bem atenção. Enoque andava com Deus. Você entendeu, povo de Deus? Enoque andava com Deus, andar com Deus e agradar a Deus. As suas palavras agradam a Deus? As suas palavras, o que você vê agrada a Deus? O que você assiste agrada a Deus? O que você fala agrada a Deus? Você vive andando com Deus? É isso que vai acontecer
no arrebatamento da igreja, só vai subir quem agrada a Deus. Só vai subir quem anda com Deus. Deu para entender, povo de Deus? Está longe? Você está longe ou está perto? Ninguém anda sozinho. Ninguém anda sozinho. Ou você anda com Deus, eu não vou apertar muito, ou você anda com o mundo. Deu para entender? Ou você anda com Deus, ou você anda com o mundo. Não tem meio termo. Com Deus não tem meio termo. Com Deus não tem esse negócio de dar um jeitinho, não. Ou você está para o lado de cá do muro, ou você está em cima do muro. E o muro pertence ao mundo. Então, veja bem, irmão. Com certeza, viu, Enoque? Com certeza, as pessoas chegavam para o Jared, porque o Jared ficou. O Jared viveu muitos anos ainda. O Jared, o pai de Enoque, as pessoas chegavam para o Jared: ô Jared, cadê seu filho Enoque? Que Jared respondia? Está por aí andando com Deus. Mas ele mesmo não estava andando com Deus. Porque se Jared estivesse andando com Deus, ele estaria junto com Enoque. Ô Jared, aonde está o Enoque? O Enoque está por aí andando com Deus e agradando a Deus. Você está entendendo, povo de Deus? Quando as pessoas perguntam de você, o que elas dizem? O que será que as pessoas vão dizer? Cadê a Iraci? Eduardo, cadê a Iraci? Ah, está lá na igreja orando. Cadê o pastor Leandro? Está lá na igreja pintando a parede para as crianças lá. Cadê o pastor Vanil? Está lá em casa estudando a Bíblia. O que as pessoas dizem de você? Cadê o pastor? Ah, hoje ele não veio porque ele está em consagração. Ele está jejuando. Cadê o Januário? Ah, o Januário está se preparando para pregar domingo que vem. O que as pessoas dizem de você? O que é? O que as pessoas dizem? Quando se pergunta pelo seu nome, o que as pessoas respondem? Olha, irmão. Nós voltamos aqui em Noé. Jesus, ele foi embora e não deu data, e não deixou data. Aí tem um outro falso profeta aí, irmão, falando que Jesus vai vir em 2030. E tem um outro profeta, falso profeta, que está dizendo que Jesus vai vir em 2033. Agora, qual que é mais falso aí, hein? Me responda. Porque verdadeiro nenhum deles é. Tá certo? Mas quando Deus falou com Noé, deixou sinais do que ia acontecer. Jesus falou que vai ter sinais quando ele estiver para chegar. Eu vou só lembrar e refrescar a memória dos irmãos aqui, porque às vezes você está tão ligado com a sua vida normal, seu trabalho, seu ganha-pão, com a sua casa, com seus negócios, que você está desligado das coisas de Deus. Então veja bem, a primeira coisa, qual o primeiro sinal que ia acontecer o dilúvio? O primeiro sinal era que Noé, com 500 anos, Deus arrebatou Enoque um pouco antes, mas deixou Noé, homem reto, justo, perfeito, de fé e que andava com Deus. Deus não vai deixar o mundo sem a palavra. Deus não vai deixar o mundo sem a mensagem dele. Enoque foi embora, mas o Noé ficou. O primeiro sinal era que Noé, com 500 anos, começou a pregar para todo mundo: olha, Deus vai destruir este mundo. E Noé começou a pregar. 1 ano, 2 anos, 10 anos. E Noé, faz 20 anos que você está falando essa história aí, Noé.
As pessoas diziam, eu estava lendo os comentários fora da Bíblia. Tem vários livros, viu, irmãos? Fora da Bíblia que fala do dilúvio. Não é só na Bíblia, a Bíblia fala um resumo. Mas fora da Bíblia, os judeus têm uma coleção de livros que falam muito das histórias dos próprios judeus e do começo do mundo. Tem um livro chamado Moisés, tá? Que não se sabe se foi o Moisés que está na Bíblia que escreveu ou se foi algum outro Moisés. Mas lá também tem muitos detalhes. Então as pessoas diziam para Noé, Noé, faz 50 anos, Noé, que você está falando que vai acontecer o dilúvio, e todo dia de manhã o sol está brilhando para nós. Era o primeiro sinal, e Noé falando, e Noé anunciando, vai acontecer, vai vir um dilúvio. O que é isso, Noé? O que é dilúvio? O que é dilúvio, Noé? Deus vai mandar água de cima. É mesmo, Deus vai mandar água de cima, Noé. Você não acha, Noé, que você está muito velho para ficar falando essas coisas? Quem que vai dar crédito na tua palavra? Você está com mais de 500 anos, Noé. Pode ler nos livros fora da Bíblia a zombaria que o povo fazia de Noé. Olha, presta atenção. A segunda coisa, a construção da arca. Noé anunciava e construía a arca. Primeiro, o lugar que ele construiu a arca era longe do mar, muito longe. Se fosse nos nossos dias, talvez ia pegar uma carreta, 2 carretas, para levar a arca até o mar. Mas naquele tempo não tinha condições de tirar a arca dali para levar para algum lugar. Então a construção da arca em si já era o outro sinal. Quantas portas tinham na arca que Deus mandou Noé construir? Uma única porta. Não tinha 2 portas. Era uma porta. Para entrar no céu, irmão, só tem uma porta. Jesus falou que quem tentar entrar por outro lugar, por uma janela, pelo muro, por algum lugar, essa pessoa é o quê? Ladrão e salteador. Porque só tem uma porta que faz nos entrar para o céu. Veja bem, outro sinal que ia acontecer o dilúvio. Começaram a vir para Noé, depois de pronta a arca. Não vai pensar que Noé acabou a arca e pronto, Deus já mandou o dilúvio. Não, a arca estava lá prontinha. Aí começou a vir para Noé um casal de elefante, um casal de girafa, entendeu? Um casal de cada animal. Era o sinal. Como que Noé consegue fazer um prodígio desse? Será que as pessoas não viam? Viam, era um sinal. Depois as aves. Um casal de cada ave vinha para Noé, e Noé, diz a Bíblia, e Noé ia colocando o quê? Cada um no seu compartimento. Tinha o compartimento do alimento, o compartimento da água, e Noé, então, ali anuncia. Então, esses eram os sinais. Agora, deixa eu falar uma curiosidade muito interessante para nós. Para Noé ser o que foi, um homem de Deus, o pai dele tinha que ser um homem de Deus. O Lameque era um homem de Deus. Lameque, pai de Noé. O Lameque era quem? Filho de quem? De Enoque. O homem que andava com Deus. O Lameque andava com Deus. O Noé andava com Deus. Mas é interessante, irmãos, que 5 anos, presta atenção, 5 anos antes do dilúvio, Deus levou o Lameque através da morte. Lameque morreu 5 anos antes do dilúvio. Podia Lameque entrar na arca? Podia. Mas o propósito de Deus, o tempo determinado para a vida dele aqui na terra, era 5 anos antes do dilúvio. Depois, presta atenção, irmão, outro sinal. Depois de tudo isso
tudo pronto, os animais lá dentro, alimentação para todo mundo lá dentro, água suficiente para todos lá. Deus se revela a Noé e disse: Noé, chega de pregar, chega de anunciar, entra na arca, você, a sua mulher, os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e as 3 noras, entra para dentro da arca. Deus não mandou ele fechar a porta, mandou? Não, não mandou. Deus falou: entre para dentro da arca, e Noé obedeceu. Noé entrou para dentro da arca. Vai prestar atenção. Depois que Noé entrou para dentro da arca, tudo pronto, Senhor, estamos tudo aqui dentro. O que Deus fez? Deus fechou a porta da arca por fora. Deus fechou a porta da arca por fora. Passou um dia normal, sol raiando, dia bonito. Segundo dia, normal. Terceiro dia, fora da Bíblia diz assim que as pessoas vinham até a arca e gritavam para Noé: Ei, Noé, agora você foi morar com essa bicharada aí dentro desse negócio aí. E zombavam de Noé. 5 dias, 6 dias, no 7º dia, o céu se enegreceu. Ficou tudo escuro, tudo negro. Era mais um sinal, mas aí já não tinha o quê? Mais oportunidade. Acabou o tempo, a porta se fechou. E começou o dilúvio. Irmão, 100 anos Noé pregando. 100 anos Noé construindo uma arca. E as pessoas indiferentes, estão nem aí. Hoje você fala da volta de Jesus, ninguém liga. Eu não estou falando do mundão, não, porque o mundão já está perdido mesmo. Eu estou falando dos crentes. Qual o pregador que você vê falando da volta de Jesus? Qual pregador? Apontam para mim. Tem pastores, irmãos, que nem acreditam mais que Jesus vai voltar. Chegam a dizer assim, do jeito que foi pregado, por 2 milênios, que Jesus vai aparecer no céu, não tem cabimento uma coisa dessa. Próprios pastores nem acreditam mais que Jesus vai voltar. Se o pastor que dirige uma igreja, com milhares ou milhões de pessoas, não acredita que Jesus vai voltar, o que será dessas pessoas que estão com ele lá? Responda. Bom, então vamos lá. Jesus não deu a data, mas deu os sinais, não deu? Jesus falou dos sinais. Como lá no tempo de Noé teve os sinais, Jesus falou também. E eu vou ler o versículo já já. Mas primeiro deixa eu comentar uma coisa com vocês aqui. Ó, a primeira coisa que Jesus falou, irmão, é que ia aparecer os falsos profetas. A primeira coisa que Jesus falou: muitos aparecerão, falsos profetas. Vai chegar um deles que vai dizer assim: eu sou o Messias. Falsos profetas. Aí Jesus falou depois o que mais? Guerras e rumores de guerras. Se você ligar a televisão para assistir uma reportagem, o que está falando lá? Israel em guerra constante. Não para as guerras em Israel. A Ucrânia com a Rússia. E você já percebeu uma coisa? Que a potência, que a Rússia não consegue destruir a Ucrânia totalmente? Por mais que bombardeie a Ucrânia, não consegue. Sabe por quê? Vocês não sabem? O presidente da Ucrânia, ele é descendente de judeu. Então, quem que pode contra os judeus, irmão? Veja bem. A guerra do Gaza, que chama, né? Gaza. Que os Estados Unidos
E Israel destruiu tudo aquilo lá. Mas o Hamas não acabou. Destruiu tudo e o Hamas não acabou. Não se sabe onde está escondido. Tem como se defender ainda. Agora, essa semana saiu uma notícia que o Hamas vai se entregar. Chega, parou a guerra. Agora que já morreu milhares de pessoas, tudo foi destruído. Os Estados Unidos então vem agora com a conversa de que ele vai ajudar a reconstruir a Ucrânia. Vai reconstruir Gaza. Mas é um sinal, né, irmão? É um sinal do anticristo. Veja bem, o Irã não para a guerra no Irã, aquela confusão tremenda, por causa do petróleo, por causa do estreito. É ou não é? Eu não quero que passe por aqui, não, mas nós temos que passar por aí, não, não vai passar aqui. É rumores de guerra para todos os lados. Jesus falou terremotos. Terremotos, irmão. Esse último que teve agora, em 24 horas, 2 terremotos na Venezuela, aqui do lado do Brasil. Ao mesmo tempo, irmão, ao mesmo tempo, que eles chamam círculo de fogo, né? No mesmo tempo, na Califórnia, um terremoto. No mesmo tempo, no Guiné, lá na África. No mesmo tempo, um terremoto nas Filipinas. E no mesmo tempo, dentro dessas 24 horas, os tremores de terra continuaram e atingiu o Japão, com um terremoto de 6,9. Milhares de pessoas morreram. Milhares de pessoas estão desaparecidas. Sinais de que Jesus está voltando. Sinal de que Jesus está às portas, irmão. Olha só, Jesus falou assim que vai haver fome em muitos lugares. Para você que não acompanha notícias, no mundo tem 1 bilhão de pessoas que passam fome. No mundo. Talvez você não saiba a notícia nem do Brasil que você mora, né, ou não é? Talvez você não saiba nem a notícia aqui do nosso país. Irmão, no nosso país, embora o governo fale que está tudo bem, está bem para eles, que tem a mesa farta. Mas nós temos no Brasil, irmão, 6 milhões de pessoas passando fome. 6 milhões abaixo da miséria. Que não tem o que comer. Talvez hoje, nós que moramos aqui, na capital, você vai no mercado, reclama do preço alto, mas ainda consegue comprar. Mas e um coitado que não tem emprego, que mora lá no fundão do mundo, que não tem dinheiro para comprar, não tem trabalho. Irmãos, eu estou falando de algo não inventado, mas é o IBGE que soltou esses dias agora. As últimas pesquisas do IBGE. Nós temos no Brasil 6 milhões de pessoas passando fome. Algumas tomam café de manhã, não tem almoço, não tem janta, tomam um copo de água para ir dormir. Outros têm um pouquinho de açúcar que conseguiram com o vizinho ou com alguém, mistura água com açúcar, toma um copo e vai dormir. Não tem comida, não tem alimento. Outro sinal, Jesus falou, que em muitos lugares haveria fome. Pestes e doenças, nem se fala, né, irmão? Pestes e doenças. Por exemplo, no nosso país, tem vacina para tudo. Tem vacina para tudo quanto é coisa. A criancinha acaba de nascer, lá no hospital já toma vacina. Olha só, irmão. Pestes para todo lado. Vulcões. O que aconteceu na Indonésia, no Japão e no Chile esses dias? Os vulcões que estão destruindo tudo. Na Indonésia, no Japão e no Chile. E nós como que estamos, irmão? O amor já se esfriou de todos. Jesus fala assim que o amor ia esfriar de quase todos. Ninguém tem compaixão por mais ninguém. Ninguém tem amor por mais ninguém.
Cada um quer cuidar da sua vida. Cada um corre atrás do seu. E não está nem aí com os outros. O amor se esfriando. Está aqui, ó. Irmãos, prestem bem atenção. O povo está totalmente indiferente como estava no tempo de Noé. O povo está nem aí. O louco do Noé está lá falando: ô Noé, você está muito velho, Noé. Para de falar essas coisas. A mesma coisa hoje. Quando aparece um homem de Deus que se levanta e fala do fim, as pessoas não dão crédito. As pessoas ficam indiferentes. Irmãos, agora presta atenção aqui, numas coisas que estão acontecendo nesses dias, e nessa hora que nós estamos aqui. Muitos morrendo. Muitos morrendo. De um lado, muita água. Dando enchente para todo lado, muita chuva, destruindo tudo. Matando um monte de pessoas, derrubando casa, destruindo tudo. Do outro lado, calor acima do suportável. Essa semana mesmo, num dia só, morreu mais de 1.000 pessoas por causa do calor no Ocidente. Na Europa Ocidental. Do outro lado, um frio extremo. Os hospitais lotados. Estava ouvindo a reportagem do Sul, no Brasil. O hospital tem 100% de capacidade para atender as pessoas. Tinha 180% de pessoas dentro do hospital. Sabe o que os médicos falavam quando foram entrevistados? Nós estamos procurando os casos mais graves para atender, o resto que morra. Não tem como atender. No hospital, irmão. Falando isso. Médicos falando isso. Ora, então, irmãos, eu estou falando isso para você acordar, porque eu estou vendo que está todo mundo dormindo, irmão. Está todo mundo dormindo. Veja bem, nós temos uma ameaça tão grande no nosso país, que está para acontecer, e tem igrejas já reunidas, orando para Deus não deixar acontecer. Um tal de El Ninho, que aonde ele chega destrói tudo. Não sobra nada. É um aquecimento na água do mar que faz acontecer o El Ninho. Para se cumprir a palavra, né, irmão? Agora, por outro lado, tudo isso acontecendo no nosso país e no mundo, e por outro lado, o que está acontecendo, irmão? Aquilo que Jesus falou, nos dias de Noé, comendo, bebendo, todo mundo fazendo festa, não é? Quem tem um pouco mais faz festa, faz churrasco, certo? Casa, dão em casamento, estão na bagunça. Por esses dias aqui que aconteceu o negócio da Copa, a gente pôde perceber aqui no bairro, só que a bagunça que foi. Onde que arrumaram dinheiro para fazer tanta coisa? Não sei. Talvez estão pagando dívida agora aí, com a cara de caneca por aí, porque estão tudo destruído aí. Arrependido de ter gastado dinheiro naquelas coisas, e agora a família precisando de coisa, ele não tem dinheiro para comprar, e cheio de dívida, o cartão estourado, cheio de problemas para pagar. Mas é assim que Jesus falou, que é os últimos momentos da igreja na terra. E uma coisa poderosa acontecendo no meio de tudo isso, irmão. O Evangelho de Jesus sendo pregado nos 4 cantos da terra. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o Evangelho está sendo pregado de todos os jeitos. Nós vimos aqui pessoalmente, os irmãos que estão aqui com o nosso diácono Januário aqui, fazendo o drive da oração, irmão. Você vai orar para a pessoa. Pergunta, que área que você quer que ora? Aí a pessoa fala, você começa a orar, a pessoa começa a chorar. O desespero, a aflição, a angústia de alma, se enroscaram de um jeito que não conseguem sair. Precisam da ajuda de Deus, mas na hora de vir para a igreja, ouvir a palavra, receber uma oração mais séria, ter um compromisso com Deus, não querem. Como no tempo de Noé. Ou você acha que, como aconteceu?
As pessoas que tinham que levantar cedo para ir trabalhar, irmão, naquele dia, no 7º dia que eles estavam dentro da arca, levantaram cedo, foram trabalhar e ainda comentando. Olha o Noé lá dentro da arca lá. Ó. Você ficou sabendo que o Noé está dentro da arca com a família dele lá? É. E cadê esse tal de dilúvio que ele andou pregando por aí? 100 anos. As pessoas, a dona de casa levantava, ia fazer o cafezinho para a família, tomar o cafezinho de manhã, normal. Quem tinha que casar foi para casar, quem foi para o casamento foi para o casamento, quem foi para a festa foi para a festa. O dia normal. Como se nada tivesse para acontecer. A mesma coisa nos nossos dias, irmão. O mundo vive de um jeito como se nada estivesse para acontecer. Olha, vamos ler aqui. Eu falei algumas coisas, tá, irmão? Porque não tem como, numa pregação, falar aqui. Se fosse um culto de quarta-feira, podia ser. Mas o culto de domingo não dá. Ó, Lucas 21, 28. Eu vou ler com os irmãos agora. Lucas 21, 28. Olha, chegou a hora, irmão. Todo mundo tem problema? Tem. Todo mundo está doente? Está. Porque Jesus falou que ia ser assim nos últimos dias. Ora, quando estas coisas, tudo aquilo que eu falei aqui, mais coisas ainda. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, presta atenção, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Está chegando o momento, irmão. Está chegando a hora. De Jesus vir buscar a sua igreja, de Jesus vir buscar o seu povo. Não fique indiferente. Leia mais a Bíblia, se consagre mais, jejue mais, esteja mais ao lado de Jesus, esteja mais se consagrando, buscando a Deus, irmão. Porque a qualquer momento vai acontecer. A hora que menos esperar. Vou ler o último versículo, para depois nós louvarmos. Mateus 24. Mateus 24, 13. Versículo 13. Mateus 24, 13. Diz assim, ó. Isso aqui é para nós, irmão. O povo de Deus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas só quem perseverar. Vem lutas, vem problemas, vem dificuldades, vem contrariedade, vem decepções, vem problemas, vem doença, vem o que vier. Os ataques do inimigo por todos os lados. Mas se você perseverar até o fim, será salvo. O critério para as pessoas se salvarem no tempo de Noé era simplesmente entrar na arca. E pronto. Se todos se voltassem a Deus, não haveria necessidade do dilúvio, não haveria necessidade da arca. Mas como Deus já conhece todas as coisas, Deus sabia que mesmo pregando por 100 anos, ninguém ia dar ouvido. Todo mundo ia ficar indiferente. É a mesma coisa hoje. O Senhor é longânimo. A Bíblia diz que o Senhor é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Por isso Ele não voltou ainda. Ele quer salvar a sua vida, Ele quer salvar a sua casa, Ele quer salvar a sua família. Você tem que orar, você tem que clamar, você tem que buscar. E qual é o critério para nossos dias hoje, o tempo da graça? Lá era entrar na arca. Era só crer que ia acontecer mesmo o dilúvio. O homem está falando que vai acontecer, então vamos entrar na arca. Era esse o critério. Noé não salvou uma pessoa, irmão. Noé não conseguiu salvar uma pessoa sequer. Mas e os parentes de Noé? Aí você está perguntando, e os parentes de Noé? O pai dele morreu 5 anos antes. Mas e os outros? Tio, tia, sobrinho, sobrinha. E os parentes da mulher de Noé? E os parentes das noras de Noé? Pai, mãe, irmãos, cunhados, assim vai. O que aconteceu com eles? Todos pereceram. Todos. Só foram salvos 8 pessoas. Que estavam aonde? Dentro da arca. Irmão, lute para trazer sua família para dentro da arca. Lute.
como Noé, até o último momento. A Bíblia diz assim que Noé era pregoeiro da justiça. Você sabe o que é um pregoeiro? Você sabe o que é pregoeiro? Quem sabe o que é um pregoeiro? O Noé foi um pregoeiro da justiça. O pregoeiro é aquele arauto que quando vai ter um leilão, ele está lá. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? O Noé era esse. Quem vai entrar na arca? Quem vai entrar na arca? Mais uma oportunidade. Quem vai entrar na arca? Até o momento em que o pregoeiro faz o quê? Ele pega o martelo e pá! Acabou. Agora não adianta mais. O Noé fez isso. A Bíblia diz que ele era o pregoeiro da justiça. Ele foi pregando, pregando até o dia que Deus falou, entra na arca. Aí ele bateu o martelo. Acabou. Agora não tem mais. Agora não dá mais. Agora não tem mais arrependimento. Agora a porta está fechada. Nos nossos dias, qual é o critério? Arrepender dos seus pecados. Porque todos nós somos pecadores. Entregar a sua vida ao Senhor Jesus de fato e de verdade, e não de fachada. Recebê-lo como Senhor e Salvador dentro de você. Receber o Senhor Jesus, esse é o critério. Mudar de vida, mudar de amizades, mudar de linguajar. Mudar. Esses são os critérios para você ser salvo. Se não for por aí, pode esquecer. No céu você não vai.